São Luís é a única capital brasileira fundada por franceses, mas, após muitas batalhas, foram os portugueses que se consolidaram no território maranhense, desenvolvendo a economia, a política, o comércio e a cultura local. Influência facilmente encontrada em vários cantos da cidade, no patrimônio histórico arquitetônico, na literatura, na cultura e na gastronomia. Característica que fez da capital ludovicense a cidade mais portuguesa do Brasil. E é essa história que vamos contar. O programa Documento Especial traz para você uma matéria produzida pela TV Assembleia em 2017 sobre a influência da comunidade portuguesa em São Luís. Acompanhe! A influência portuguesa está na poesia, na culinária, na arquitetura, no jeito de ser do ludovicense. A Ilha do Amor ficou conhecida durante muitos anos como a cidade onde se fala o melhor português do Brasil. Mas não é só isso. A partir de agora você vai conhecer traços de uma cultura, de uma gente que tem em sua identidade origens lusitanas. São Luís pode ter sido fundada por franceses, mas é a cidade mais portuguesa do Brasil. 4 paredes caiadas, um cheirinho alecrim. Tudo começou em 1614, na batalha conhecida por Guaxenduba. O confronto aconteceu no município de Icatu e foi um importante passo dado pelos portugueses para a expulsão definitiva dos franceses no Maranhão. Este historiador conta que os lusitanas não tiveram apoio dos indígenas locais, estavam em minoria e mesmo assim venceram. Reza a lenda que Nossa Senhora da Vitória fez toda a diferença. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar. Hoje nós temos a Nossa Senhora da Vitória como padroeira do Maranhão, de São Luís. E durante o mês de novembro são muitas as festividades da Nossa Senhora da Vitória em São Luís. Poucos sabem, talvez até a origem disso, mas é que Nossa Senhora da Vitória teria ajudado os soldados lusos, que eram minoria, e teria aparecido no meio do batalhão português e transformado a areia daquelas praias de Santa Maria em pólvora, em benefício dos portugueses. O historiador explica ainda por que a influência portuguesa predomina sobre a francesa. O que os franceses fundaram aqui foi nada menos do que 2 missões, as missões religiosas de São José dos Índios e do Timbuba, e as construções eram todas feitas de pindoba, não é? E o forte também foi a única coisa que eles fizeram aqui, mas hoje nós não temos nem vestígio desse forte, a não ser a sua localização, onde hoje se está edificado o Palácio dos Leões. Os franceses foram os fundadores, mas o que se observa nas edificações, sobrados, igrejas e fontes é a mais pura influência portuguesa. Os azulejos encontrados nas fachadas compõem um dos patrimônios culturais mais belos da cidade. Feitos manualmente com uma técnica diferenciada do resto da Europa, eles começaram a chegar aqui no período colonial, no século XVIII. Os casarões do centro histórico, muitos ainda preservados, são o exemplo da cidade colonial portuguesa, adaptada ao clima da América do Sul. Isso vem a partir da metade do século XVIII, porque nós, dentro do centro histórico de São Luís, nós tínhamos um problema crucial, o problema da maresia, né? Trazer esses azulejos na forma de lar, na forma de peso navios de Portugal, justamente ameniza esse problema. E, consequentemente, era uma forma de nós refletirmos o calor intenso para a parte externa das casas. Então, nós temos identificações entre o azulejo português e o azulejo francês. É o caso desses 2 detalhes aqui, que eu estava mostrando para a dona Esté, que justamente o azulejo português de tamanho 14x14 e geralmente 4 placas formam o estilo floral e o estilo geométrico. O francês tamanho menor, 11x11. E também vem contornado pelas bordas, né, que é o sentido que nós podemos observarmos. Esse aqui é um detalhe originalmente
porque até o esmalte do azulejo já começa a se desgastar devido ao calor intenso. Como nós temos uma zona equatorial muito quente, então revestia assim alguns prédios, né, o azulejar. Nem todos poderiam colocar porque não tinham poder aquisitivo para isso. Então, uma boa parte das nossas ruas do nosso centro histórico, caso a Rua Portugal, ela se destaca como a maior rua em revestimento em azulejarias portuguesas hoje no centro histórico da cidade histórica do Brasil, né? Os 4.000 casarões seculares, distribuídos por mais de 220 hectares, ganharam reconhecimento mundial. Em 1997, o Centro Histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Nós exercemos duas vertentes. Uma, que é o nosso trabalho macro, que é a questão da fiscalização desse patrimônio, entendeu? Onde, no caso do Centro Histórico de São Luís, são 1.460 imóveis, em Alcântara é aproximadamente 650 imóveis, todos de arquitetura portuguesa, entendeu? Então, assim, hoje nossos técnicos eles trabalham nesse processo de fiscalização, analisando os projetos de intervenção que são feitos aqui, e paralelo a isso, a instituição ela trabalha também como um agente fomentador de políticas públicas para essa área de patrimônio, para a preservação desse patrimônio, como é o caso do Parque Cidades Históricas, capitaneando outros grandes projetos para a preservação desse conjunto arquitetônico. A Rua Portugal, localizada na Praia Grande, em São Luís, é um dos tesouros portugueses no estado. A rua concentra a segunda maior fachada de azulejaria da América Latina. Uma rua que conta a contribuição dos portugueses na arquitetura da capital do Maranhão. Pois nem sempre era verdade aquilo que se contava, muita gente a me levar. Azulejos que embelezam as fachadas dos prédios da cidade Patrimônio Histórico da Humanidade e que, por conta disso, atrai milhares de visitantes todos os anos à capital do Maranhão. Estou começando a visitar agora, né? E já estou encantada. E eu tinha vontade de vir aqui há muito tempo para ver esses azulejos em pessoa. Nos meus olhos. Naquela época, o contexto era de crescimento. A influência de Portugal no comércio e na indústria têxtil até a década de 50 trouxe o progresso para São Luís. É o que conta seu Fernando. O pai português chegou na segunda metade do século XIX, período em que a imigração foi acentuada. Muitos foram para o sul, mas seu Adelino da Silva veio para São Luís. Chegou aqui com 12 anos de idade, trabalhou desde cedo e foi cônsul durante 15 anos. O filho seguiu os passos do pai, atuando no comércio e substituindo seu Adelino no consulado no início da década de 80. Desde que meu pai assumiu, eu fui designado o substituto dele. E em diversas oportunidades eu assumi a gerência do consulado. Ele viajava 2 em 2 anos, meu pai ia a Portugal, um ano ia ao sul viajar com minha mãe, e eu sempre assumi diversas vezes. E quando em 80 ele faleceu no dia 21 de maio, né, de 83, que era um sábado, e eu já vinha respondendo pelo consulado, que ele doente, ele passou mais de mês doente, hospitalizado, tudo isso. E no dia 23 eu assumi. Liguei para o embaixador primeiro, que era o embaixador Adriano de Carvalho, inclusive nosso amigo particular, e tinha também o cônsul no Pará, que era Adriano Borges da Costa. E o embaixador disse, não, você assuma, continue na direção e tal. Eu digo, bom, eu só por 6 meses, porque eu estou aqui atarefadíssimo. Vamos ver, ficou. Ficaram 2 anos. Ele mostra com orgulho a primeira caneta que ganhou do pai, quando tinha 7 anos, e lembra com detalhes nomes de personalidades portuguesas que ajudaram a construir a história maranhense. Antes, não foi do meu tempo, foi antes do meu tempo, foi Crispim Alves dos Santos, que foi dono da Fabril, da fábrica de tecido, que até hoje o canto da Fabril continua em razão da fábrica, né? E o Crispim Alves dos Santos tinha um filho que era o Joaquim Moreira Alves dos Santos, que ficou conhecido como Nilzinho Santos. E foi o homem que trouxe o primeiro automóvel para o Maranhão e a primeira equipagem de futebol. Daí a razão do estádio Nilzinho Santos. Porque ele veio, trouxe uma equipagem e formou um time de futebol com os ingleses da Buciline e do Cabo Submarino. E daí se desenvolveu. E foi um homem eu destacaria também ainda como industrial Manuel Francisco Coelho de Aguiar, destacaria Joaquim Júlio Corrêa, como prestador de serviço, onde, por exemplo, Alcindo Oliveira,
que era sócio do Aracati, porque o pessoal fala Jaracati, por causa do bairro de Aracati. Às vezes eu já vi citado o nome do Aracati Campos, Jaracati, não é, é Aracati Campos. O Aracati Campos e o Marcelino Gomes de Almeida, avô do senador Larroque, que era o dono da Companhia de Navegação do Maranhão, que fazia o transporte de mercadoria da capital para o interior. São pétalas de uma flor. É significativa a colônia portuguesa no Maranhão e numerosos são os seus descendentes que mantêm a cultura viva do seu povo. Muitos saíram de Portugal, atravessaram o Oceano Atlântico, fugindo do regime salazarista, comandado por Antônio de Oliveira Salazar, entre 1933 e 1974. Branca e fria, tantos tenho para contar. Portugal deixou muitas heranças para o Maranhão, entre elas o Grêmio Recreativo Português. Eu vou conversar agora com o Carlos Nina, que é o presidente do Lítero. Carlos Nina, qual a importância do Lítero para os portugueses que aqui chegaram no estado? O Lítero foi criado em 1931 pelos portugueses que estavam aqui. Já tinham criado há 80 anos antes o Hospital Português, a Sociedade Humanitária que criou o Hospital Português. O Lítero, portanto, foi a segunda instituição criada pelos portugueses dentro de São Luís. E a importância era justamente, descrito inclusive no seu estatuto, de congregar os portugueses que, distante de suas terras, encontravam naquele local uma oportunidade em que pudessem conversar, relembrar dos lugares onde moravam, dos seus familiares. E ali foi crescendo, inclusive também com a finalidade de lazer, e na medida que foi crescendo e se desenvolvendo, passou também a ser integrado pela própria comunidade de São Luís. E depois o Lítero, com tudo isso, chegou a se consolidar, especialmente na área de esporte e de lazer, de festas, as festas de carnaval, as festas de debutantes, enfim. Essa área de lazer congregou e uniu, houve uma integração da comunidade portuguesa com a comunidade de São Luís. É difícil você ter uma pessoa da nossa geração que não tenha passado pelos salões do Lítero, por um evento qualquer no Lítero, ou como sócio proprietário, sócio contribuinte, ou mesmo como convidado. Vale lembrar que, inclusive, as festas eram tão concorridas e os convites esgotavam e não tinha como, mas às vezes as pessoas entravam até nas malas do carro para poder chegar e participar das festas que eram muito concorridas no Lítero. E a partir de agora eu converso com Orlando Pinheiro, ele é português nato e chegou ao Brasil na década de 1950. O que ele trouxe para o Maranhão, Orlando? Bom, o que me trouxe para o Maranhão, dois fatores. Naquele tempo eu sou do interior de Portugal e a vida nos anos 50 era muito difícil e o Brasil era um país muito promissor e tinha um problema de as colônias portuguesas as colônias de Portugal na África estavam se tornando, querendo a liberdade, a independência e os portugueses tinham que obedecer ao presidente. Na época íamos para o exército e tínhamos que ir para a África. Então meu pai achou que eu não devia ir para a África. E eu vim para o Maranhão porque tinha um tio aqui e ele me recebeu muito bem. Aqui trabalhei Batista Nunes, que foi uma firma na Praia Grande. Trabalhei lá 8 anos. Depois fui ser sócio numa mercearia. E da mercearia fui para supermercado. E aí me aposentei, né? E hoje estamos aqui, graças a Deus. Seu supermercado era conhecido aqui na capital? Supermercado foi supermercado de confiança, né? E aqui estou, me aposentei e passei muita coisa na vida, né? O que significou para o senhor esse tempo todo que o senhor está aqui no Maranhão? O que significa? Olha, significa que eu adoro essa terra, gosto do Brasil, é a minha segunda pátria e quando eu posso ir a Portugal eu vou. Mas aqui é que eu tenho meus filhos, tenho meus netos, tenho minha esposa, fiquei viúvo. E aqui estou, eu adoro essa terra.
A presença dos irmãos lusitanos em São Luís também inspirou Portugal. No próximo bloco você vai descobrir que em Portugal uma vila faz homenagem aos maranhenses. Voltamos a seguir. Em 1929, a cidade que mais exportou portugueses para o Maranhão fez uma homenagem ao estado e fundou a Vila Maranhense, construída por um português que viveu aqui em São Luís no início do século XX. Você também vai saber por que a culinária portuguesa é tão apreciada pelos maranhenses. A capital do Maranhão também exportou inspiração para Portugal. A cidade de Travassor, do Concelho de Águeda, foi a que mais enviou portugueses para São Luís. E por conta disso, um português resolveu homenagear o estado com a fundação em Portugal da Vila Maranhense. A Vila Maranhense foi inaugurada em 1929. Repara só, ele veio para cá em 1905. Inaugurou em 1929. E em 1929 ele já tinha construído a Vila Maranhense. 14 anos depois. Repara quanto ele trabalhou. Ele trabalhava de auxiliar de padaria de noite, para ter o dia inteiro para trabalhar e estudar. Mandou fazer tudo, com toda a orientação daqui. Aí eles só fizeram construir lá. A culinária maranhense também recebeu grande influência lusitana. Um dos principais ingredientes trazidos pelos portugueses foi o arroz. Ele começou a ser cultivado aqui no Maranhão em 1745 e no final do período colonial já era exportado para toda a Europa. Como a produção era farta, serviu de base para muitas receitas e até hoje acompanha quase todo tipo de prato. Neste restaurante especializado em comida portuguesa, o arroz sempre complementa o bacalhau, a receita mais pedida. Aliás, o bacalhau, o azeite e o alho, ingredientes trazidos pelos portugueses, caíram no paladar do maranhense. Eles estão juntos nessa deliciosa mistura, o bacalhau lagareiro. O bacalhau é um cargo-chefe português porque eles consomem muito bacalhau, consomem também muitos frutos do mar, mariscos em geral, tá? E esses são os ingredientes principais. Azeite, eles usam bastante azeite português, né? E o alho é essencial nos pratos, de toda forma é muito utilizado, tá? Então, esses são os principais ingredientes para nossos pratos principais de Portugal. O chefe faz questão de mostrar duas outras receitas tradicionais, sobremesas conhecidas no mundo inteiro, preferência dos amantes da culinária portuguesa. O pastel de Belém e o bricelê, ou sobremesa das freiras. Essa é uma sobremesa que é justamente da cultura portuguesa, porque foi feita por um grupo de freiras num convento, e como elas criaram esse doce para elas mesmas degustarem no convento, então depois foi se expandindo para a população portuguesa e ficou com esse nome de sobremesa das freiras, que hoje se dá também o nome de bricelê, ok? Foi criada lá mesmo em Portugal? Lá em Portugal, tá? Em Portugal há cerca de 500 anos atrás. Tem o nome Pastel de Belém justamente porque a história de muitos anos, de muitos séculos atrás foi criado. Então, hoje nós temos nosso Pastel de Belém, ele é totalmente feito por um português, tá? É o que nos fornece, que nos passam para nosso restaurante, é um português que fornece diretamente a receita desde o princípio de Portugal, tá? Na culinária local, a influência lusitana é forte. Influências que se estendem a outras relações, da culinária para a religião. O padre Heitor, da paróquia de São João Batista, no centro, fala das tradições e costumes religiosos trazidos pelos portugueses para o Maranhão. Aqui foi construída uma identidade própria, marcada pelas práticas indígenas e, claro, portuguesas. Nesse chão maranhense, houve aquele sincretismo, onde a cultura, a tradição que estava sendo formada ao longo desse tempo, houve também essa solidificação, poderíamos dizer, desses costumes que foram se adequando a realidades particulares, à nação indígena,
aos afrodescendentes e assim por diante, e também aos europeus, de forma especial e majoritariamente falando, os portugueses. Portugal possui um conselho que preserva a cultura e a língua do seu povo aqui em São Luís. É um dos países que mais valoriza os conselhos que mantém no exterior. Fundado juridicamente em 2005, hoje possui mais de 1.200 pessoas cadastradas. O Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Maranhão, ele teve um primeiro momento de tentativa de organização já em novembro de 68. Existe desses membros fundadores, existem alguns vivos ainda. De fato, a partir de 2005, e na verdade após a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 74, o próprio governo português abriu a redemocratização, começou a abrir os olhos para essa questão das comunidades fora de Portugal. Nós falamos de um país com cerca de 11 milhões de habitantes, cujo mais ou menos 21% da população está fora do país. É aquela máxima da diáspora portuguesa, são os emigrantes, é um povo desbravador. E por essa característica, tem hoje no mundo todo, sempre em algum local, você tem alguma comunidade organizada de portugueses e luso-descendentes. No Maranhão, no Brasil, no Maranhão não poderia ser diferente. Nós temos aqui uma comunidade organizada também, o Conselho centraliza isso, norteia essas atividades a nível cultural e, sobretudo, de preservação da língua portuguesa, que é o maior vetor, né, de comunicação. E com essas vertentes, nós sempre estamos desenvolvendo atividades voltadas para a comunidade, a associação manter junta, organizada, os imigrantes que já sediaram, já fincaram raízes no Maranhão e seus descendentes. O Conselho atua como uma associação que agrega os portugueses e luso-descendentes, além de realizar diversos projetos sociais na Grande Ilha. Ao longo do ano, nós temos outras atividades a nível cultural, parcerias, nós temos o braço social da comunidade, que atende projetos sociais em bairros de periferia da capital e também até outros municípios da Grande Ilha. Dispensa explicações o vínculo entre Maranhão e Portugal. A passagem dos franceses e holandeses não afastou a influência lusitana, muito pelo contrário. Esse elo foi fortalecido com o reconhecimento do dia 10 de junho como o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. A criação de uma data que homenageia o país das nossas origens é de iniciativa do deputado estadual Eduardo Braide. 10 de junho corresponde ao dia da morte de Luís Vaz de Camões, autor do poeta Os Lusíadas, maior obra épica de Portugal. Importância para toda a comunidade portuguesa. Tive a felicidade de ter a lei sancionada que estabeleceu o dia 10 de junho como dia no Maranhão, de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. É uma forma de deixar sempre viva na memória das pessoas a contribuição da comunidade portuguesa aqui em São Luís, para o Maranhão. Temos aí a nossa cultura, os azulejos espalhados pela cidade, o empreendedorismo que é visto por conta dos portugueses e que merece todo o nosso respeito. Mais do que isso, uma data oficial para que sejam realizadas comemorações em lembrança à participação importante da comunidade portuguesa na colonização, assim como também na construção do nosso estado do Maranhão. São Luís nasceu e cresceu com traços portugueses. Aqui, lusitanos constituíram famílias, ajudaram a construir uma economia forte, sólida, que trouxe prosperidade. A cultura ludovicense, respeitada mundialmente, sem dúvida, é um resgate da identidade e da memória portuguesa. O programa Documento Especial sobre a presença da comunidade portuguesa em São Luís fica por aqui. Até a próxima! Nasceu um dia quando o vento